muito bom dia para você. O Record News Rural desta quinta-feira está no ar. Continue com a gente. Olha, o plantio da soja começou de forma irregular em Goiás. Em Rio Verde, maior produtor do grão no estado, tem agricultor aproveitando um pouco de chuva para colocar as máquinas em campo. Mesmo assim, a área plantada até agora é a metade do esperado. Por aqui, as máquinas já estão a todo vapor. Essa é uma plantadeira de 36 linhas. Por dia, ela consegue fazer o plantio em uma área de 150 hectares. O principal é a gente sempre estar conferindo a profundidade, conferindo a distância de uma semente na outra. Tem um aplicativo gratuito que chama GPD. O produtor rural pode baixar esse aplicativo e a gente faz a contagem e esse aplicativo dá a nota do seu plantio. Ele dá a porcentagem de duplas de falhas e a porcentagem do CV, a coeficiente de variação de uma semente para outra. O Ivan é um dos donos desta fazenda. A propriedade de 600 hectares fica em Rio Verde, na região sudoeste de Goiás, e pertence à família dele. Da área total da fazenda, 450 hectares são usados para o plantio de grãos. Neste momento, a soja. Geralmente, os produtores esperam o início do período chuvoso para começar o plantio da safra de soja. Mas, mais uma vez, as chuvas estão atrasadas. Já até tivemos algumas chuvas, mas em pontos isolados e em pouco volume. Como o tempo está passando, alguns produtores, como o Ivan, optaram por iniciar o plantio nas áreas que já receberam pelo menos um pouco de chuva. A gente está plantando aqui hoje porque deu uma chuva localizada e nós já vamos parar o plantio e vamos aguardar o que está acontecendo. Nós éramos para estar aí com 80% plantado, nós estamos hoje com 40% plantado. O que acontece com isso? Você plantando a soja à tarde, você colhe ela à tarde, final de fevereiro, já não dá para fazer um plantio de milho na janela correta. Plantando esse milho tarde, ele tem um potencial produtivo menor. Especialistas e os próprios produtores rurais projetam uma boa produção nesta safra, contando inclusive com aumento nos resultados em relação à última colheita da soja. As estimativas mostram a continuidade dessa produção também, a previsão dessa produção para a safra 2025 e 2026. Estima-se um aumento entre 2% e 3% da área de plantio e a permanência da produção já obtida na safra 2024-2025. Rio Verde é uma cidade de destaque na produção de grãos. É o maior produtor em Goiás e o segundo maior no Brasil, atrás apenas de Sorriso, no Mato Grosso. A área plantada na cidade abrange aproximadamente 400 mil hectares. Na safra passada, a produtividade média no município foi superior a 4.800 quilos por hectare. Entre os estados, Goiás também ocupa a segunda colocação no ranking nacional. Goiás alcançou recorde na produção de soja, atingindo 20 milhões de toneladas do grão. Mas não é nada fácil manter os bons números. Todos os anos, os produtores enfrentam vários desafios durante a safra, desde o plantio à colheita. O principal desafio hoje do produtor é o custo alto de produção, né? Custo alto desde o adubo, da semente, do óleo diesel, das máquinas, né? Em todo o processo em si, da mão de obra, você acaba tá muito apertado a margem líquida do produtor. Qualquer erro, ele pode estar empatando ou tendo prejuízo. Então é importante o produtor realmente esperar as chuvas para poder fazer um plantio na segurança, né, para ter sucesso aí na atividade. Uma parceria entre a Prefeitura de Panelas, no agreste de Pernambuco, e uma empresa privada garante a venda da produção da agricultura familiar de produtores rurais da cidade. Com isso, tudo que é produzido por eles tem destino certo. De acordo com o Instituto Agronômico de Pernambuco, o IPA, a agricultura familiar é responsável por abastecer mais de 70% da população pernambucana com alimentos frescos e saudáveis. No município de Panelas, a agricultura familiar desempenha um papel fundamental, tanto na economia local quanto na segurança alimentar da população. Diversas iniciativas têm sido implementadas para fortalecer e apoiar os agricultores familiares da região. Rogério Oliveira é agricultor e trabalha com o cultivo da macaxeira há mais de 5 anos.
Ele fala da segurança no escoamento da produção com políticas públicas que asseguram o produtor rural. Antes, a gente vendia os atravessadores, comprava a mercadoria e de 2 caixas que eles levavam, ele fazia 3. E o preço era preço barato, né? E eu pensei muito em desistir. Aí estou continuando, graças a Deus. E a prefeitura teve e as empresas esse apoio aí. E foi uma coisa muito importante para o agricultor. Aqui, Rogério consegue produzir 21 mil quilos, garantindo uma receita de R$60 mil. Os trabalhadores abastecem a caçamba do trator e o carro auxilia trazendo toda a produção até o caminhão, que tem destino certo durante todo o ano até o município de Bonito, onde a indústria especializada faz o escoamento das hortaliças e dos tubérculos para as redes de fast food. Muitas pessoas estão vendo no horizonte um grande negócio, onde cada um agora vai firmar ainda mais na sua terra, produzindo o ano inteiro, a empresa comprando o ano inteiro e a prefeitura fazendo a logística de tudo isso. 60% da economia local vem da agricultura familiar. O município produz multiculturas e a expectativa de crescimento para este ano é de 20% a 30%. Ainda em Panelas, visitamos o sítio Brejinho. Nesta propriedade, Maria Cristina trabalha com seu filho e juntos cultivam alface, couve-flor, brócolis e acelga. Todas essas culturas são cultivadas de forma orgânica. O filho de Cristina auxilia na lida do campo, devido à alta produção e à falta de mão de obra. 14 anos comecei a trabalhar na roça, ajudar mais na mercadoria. Como minha mãe era uma grande demanda, a minha mãe não estava tendo tempo de trabalhar, arrumar casa e trabalho, então eu entrei na roça. Ao final da colheita, as hortaliças são comercializadas na feira e o retorno é garantido. Sou muito feliz, graças a Deus. Muitos anos, esse tempo todinho, para mim, é a coisa melhor do mundo. Os preços do algodão estão em queda e os valores já estão nos mesmos patamares de outubro de 2020. Com a expectativa da maior oferta da pluma, o avanço no beneficiamento da safra 2024-25 e a pressão exercida por compradores, os preços do algodão seguem recuando. De acordo com pesquisadores do CPEA, os baixos valores externos também dificultam uma reação interna. Os preços estão semelhantes aos patamares nominais de outubro de 2020. Enquanto compradores ofertam cotações menores, os vendedores estão flexíveis nas negociações quando precisam liquidar lotes. De maneira geral, conforme colaboradores consultados pelo CPEA, muitos agentes estão afastados do spot nacional, esperando momentos mais atrativos para negociar. Produtores do entorno no Distrito Federal mostraram na feira No Entorno Tem a criatividade da culinária local e a força do empreendedorismo rural. Estamos no coração de Brasília, mas com o pé e o sabor no entorno de Goiás. Nesta terceira edição da feira No Entorno Tem, mais de 20 estandes mostraram a força e a criatividade dos pequenos produtores da região. Para começar, que tal um sorvetinho de mandioca, direto de Lusiânia? Desenvolvi uma linha exclusiva de produtos derivados de mandioca, sou produtora de mandioca, e essa linha inclui sorvete de mandioca, cocada de mandioca, palha italiana de mandioca, bombom de mandioca, chips. E na época de fim de ano, épocas natalinas, a gente tem também o mandiocotone, que é o panetone de mandioca. E o café? Prefere sem açúcar ou docinho, com sabor de laranja, banana, menta, amarula? Olha isso, tem até com whey. Sabores diferentes, produzidos em Valparaíso, que já foram franqueados nos Estados Unidos e em Portugal.
Ele é um blend dos cafés Conilon e Arábica, pronto para consumo, né? Então são mais de 30 sabores, não contém sódio, nem glúten, nem lactose. E a gente vende para todas as regiões ali de Valparaíso, em torno, como franquia envasadora. E Corumbá de Goiás, você conhece? Olha, tem uma cachoeira maravilhosa, famosíssima, Salto de Corumbá, mas tem também todas essas delícias aqui que o Edmar vai mostrar. E eu, particularmente, me encantei pela ideia de comer uma rapadura de açaí. Será que legal? Cafés, vinhos e cachaças. Esta, vinda de Cristalina, é uma verdadeira joia. É uma maleta que ela contém, por exemplo, uma bebida diferenciada, um blend, que ela mistura 3 madeiras, né? Angico, jequitibá e carvalho americano. E a Áurea tá me contando que essa geleia aqui é toda especial, porque ela surgiu como uma prova de amor, né, Áurea? Me conta o porquê. Porque o meu marido é diabético e eu procurava um doce, que ele gosta muito de doce, porque ele poderia comer sem culpa, né? Aí encontrei a geleia, que hoje é a Áurea Geleias. É importante a gente, para poder ter um produto de qualidade, que haja harmonia primeiro entre o casal, para depois harmonizar a geleia com vários tipos de alimentos, tornando a vida do nosso povo mais gostosa, mais tranquila e mais saudável. Falamos de sabores distintos, mas se o assunto é Goiás, tem um sabor que não pode faltar. Mas até ele veio diferenciado. Isso aqui é uma pasta de piqui natural. Então o que você vai experimentar aqui é a piqui cozido e temperado. Temperinho nosso próprio. A feira trouxe também arte da cidade ocidental. A artesã Edinar Valeriano trouxe esculturas que homenageiam a exuberância do cerrado e das mulheres negras. O novo Gama foi representado pelo trabalho de João de Fibra, que faz arte a partir de capim colonial, uma iniciativa do governo de Goiás que virou uma vitrine das potencialidades da região. É muita coisa que Goiás tem para oferecer e a nossa região do entorno também tem. Uma cidade rica no artesanato, no turismo, na cultura, e a feira é a opção que o brasiliense tem de conhecer um pouco sobre a nossa região. A previsão de chuvas tem deixado os produtores de café atentos. Entenda o porquê. As chuvas são essenciais para garantir o pegamento e desenvolvimento dos chumbinhos da safra brasileira 2026-27 de café arábica. Por isso, o volume que caiu na última semana em boa parte do estado de São Paulo e no sul de Minas Gerais deixou os produtores animados. De acordo com pesquisadores do CPEA, as condições climáticas atuais estão favorecendo o início da temporada, com maior umidade e temperaturas amenas ao longo do mês. Algumas floradas já foram abertas e a previsão é de que mais chuvas aconteçam nos próximos dias. Então vamos ver agora como fica a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o Brasil. Nessa quinta, a presença da frente fria sobre o oceano e a entrada de umidade sobre a região sudeste mantém áreas de instabilidade. Já no interior do país, o tempo firme volta a predominar em boa parte do centro-sul. E o calor e o ar seco ainda se destacam em várias regiões. Na região norte, as pancadas de chuva continuam, enquanto no nordeste, o padrão de tempo seco no interior e as pancadas passageiras ao longo da costa permanecem. No sul do Brasil, o dia começa com céu nublado na faixa leste e litorânea da região sul. No Paraná, a nebulosidade se concentra mais no centro-leste, com céu encoberto em parte do dia. Enquanto no interior da região, o tempo fica mais aberto e ensolarado. No sudeste, a nebulosidade aumenta na região, enquanto no interior paulista e mineiro, o sol pode aparecer entre algumas nuvens. O céu amanhece parcialmente nublado na região centro-oeste, com maior presença de nuvens sobre Mato Grosso e Goiás. No nordeste, a nebulosidade se mantém mais concentrada na faixa litorânea, enquanto no interior, o tempo fica mais aberto e o sol predomina durante o dia. E na região norte do país, céu nublado e carregado no Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima e sudoeste do Pará. Na região nordeste, as chuvas diminuem, mas ainda ocorrem de maneira mais fraca e isolada entre a Paraíba, Pernambuco, Alagoas e litoral da Bahia. No sul, as chuvas também diminuem e ficam mais concentradas na faixa leste e litorânea da região, de maneira mais fraca, enquanto em alguns pontos do Paraná, as chuvas ainda podem ocorrer com maior intensidade.
Na região sudeste, as instabilidades continuam. Em São Paulo, as pancadas se concentram no litoral, norte e nordeste do estado, com chance de chuva mais intensa e volumes elevados. Em Minas, a chuva aumenta e se espalha pelo estado, principalmente no Centro-Sul e Triângulo Mineiro, onde pode ocorrer de maneira mais forte em alguns momentos. Rio de Janeiro e Centro-Sul do Espírito Santo também têm pancadas mais intensas, com risco de acumulados elevados. O fluxo de umidade ainda favorece chuvas no norte e nordeste de Mato Grosso do Sul, Centro-Sul de Goiás e em boa parte de Mato Grosso. As pancadas ocorrem à tarde, podendo ser fortes e acompanhadas por raios e rajadas de vento. E na região norte do país, as chuvas continuam no Amazonas, Acre e Rondônia, com pancadas moderada a forte intensidade e risco de temporais localizados. No sudoeste e sul do Pará, as instabilidades também se espalham. Rajadas de vento variando em boa parte do país nessa quinta, podendo chegar até os 70 km por hora, no litoral do Rio de Janeiro, Espírito Santo e entre a faixa litorânea do Maranhão e do Rio Grande do Norte. E a umidade do ar continua mais baixa no interior do Nordeste, podendo ficar abaixo de 20%, principalmente no Piauí, Ceará, Bahia e oeste do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Já em relação às temperaturas, máximas de 20 graus em Porto Alegre, 19 em São Paulo, 27 em Belo Horizonte e Campo Grande, 32 em Salvador e até 35 graus em Palmas. A tilápia é a principal espécie de peixe produzida e consumida no Brasil. Mas agora ela pode entrar em uma lista de espécies invasoras. Será que isso pode proibir ou dificultar a produção do peixe no Brasil? Para explicar a situação, a gente conversa agora com o Francisco Medeiros, que é presidente da Peixes BR, a Associação Brasileira da Piscicultura. Bom dia, Francisco. Um prazer tê-lo aqui conosco. Bom dia para você e todos que estão aqui nesse momento. Aqui vendo esse programa e principalmente esse tema que é muito importante para nós. Exato. Antes de entrar especificamente no tema da lista, a gente vem acompanhando o crescimento da produção de peixes no Brasil. Eu queria que o senhor dissesse de uma maneira geral como é que está esse setor aqui. Olha, a piscicultura no Brasil, em especial a tilapicultura, ela cresceu 11%, praticamente 11% ao ano nos últimos 10 anos. O que significa que é a melhor série histórica de uma proteína de origem animal no Brasil. O suíno, aves, bovino, leite e ovos nunca tiveram uma série histórica de uma década crescendo 2 dígitos. Isso significa principalmente aumento de consumo. Hoje, praticamente 70% de tudo que a gente cultiva é tilápia, e a tilápia hoje já é o pescado mais consumido no Brasil. Só para a gente ter uma ideia, a piscicultura hoje ela produz 2 vezes o produto da pesca. Então, os números falam por si. Exato. E aí, né, além da tilápia ser o mais consumido aqui, o Brasil também é um dos maiores produtores de tilápia do mundo. E aí, de acordo com a Peixes BR, o ano passado foram 660 mil toneladas da espécie e, de acordo com o IBGE, cerca de 110 mil estabelecimentos no país. Quer dizer, o mercado, como o senhor mesmo acabou de dizer, que vem crescendo e muito bem. Exatamente. Ela se enquadrou dentro de um perfil do empresário do agronegócio brasileiro, por ser uma commodity que é produzida em 90 países e comercializado em 140, aproveitando toda a nossa infraestrutura de insumo, processamento e comercialização, então se tornou a proteína hoje que mais cresce no Brasil. Exato. Agora vamos lá. O que é essa lista de espécies de animais e plantas que não são nativas do Brasil? Em que se baseou o Ministério do Meio Ambiente para fazer essa possível proibição? Bom, na realidade, a lista não é de espécies que não são do Brasil. São espécies consideradas invasoras, porque ela, inclusive, o tambaqui, que é do Brasil, se não tiver na região norte, é considerado invasor. Então, a diferença é que ela está considerando a tilápia como uma espécie invasora. E dentro da terminologia, não se caracteriza esses peixes como invasor. Primeiro, que a tilápia não veio do continente africano para cá voando. Ela foi lá, alguém trouxe, e quem trouxe foi o próprio governo. Quem povoou os lagos das hidrelétricas no Brasil com tilápia foi o próprio governo. Quem fez e faz até hoje fomento para a produção foi o governo. Dentro da terminologia da língua portuguesa, nós não caracterizamos como invasora. Esse é um termo equivocado que o Ministério
do Meio Ambiente está nos submetendo. E aí é interessante porque o próprio Ministério de Pesca e Aquicultura afirmou que as espécies incluídas na lista representam juntas cerca de 90% da produção da aquicultura brasileira, com valor estimado de 9,6 bilhões de reais. Então, mesmo entre os ministérios, tem ali um impasse, uma certa divergência. Uma certa não, uma grande divergência. Porque se considerar a tilápia como invasor, não justifica, inclusive, a existência do Ministério da Pesca e Aquicultura. A primeira ação seria, encerra-se o Ministério da Pesca e Aquicultura e encerra-se a atividade principalmente de tilápia. E aí a pessoa fala, então vai proibir, porque o Ministério do Meio Ambiente, semana passada, emitiu uma nota, não, nós não vamos proibir. E realmente não precisa que eles proíbam. A partir do momento que uma espécie está na lista de algum órgão oficial de qualquer país do mundo como invasor, automaticamente o compliance da maioria das empresas que compram não pode mais comprar. Nós não podemos mais exportar. O sistema financeiro não pode mais emprestar dinheiro. Então, o governo não vai proibir, o sistema se autorregula sozinho. Eu moro aqui no Mato Grosso. Quem está na região amazônica, principalmente, produzindo soja e criando boi, se não tiver o cadastro ambiental rural legalizado, os frigoríficos não podem comprar, as trades de grão não podem comprar e o banco não pode financiar. Então, eles estão corretos. Não, nós não vamos proibir. Não precisa proibir. As próprias empresas proíbem. Então, se você não tem para quem vender, por que você vai produzir? E agora um detalhe mais interessante que você falou no início da reportagem. Desse total, 98% da produção são pequenos produtores, segundo o próprio IBGE do Brasil. E aí, esses produtores vão deixar de receber 9 bilhões por ano? O governo todo ano vai dar 9 bilhões para esses produtores? O que será feito? E um outro detalhe interessante, nas pesquisas apresentadas pelo Ministério do Meio Ambiente, com o que sugere e é a base disso, nós não temos nenhuma pesquisa de ciências sociais, nós não temos nenhuma pesquisa de ciência econômica, nós temos apenas a pesquisa de um grupo de pequenos ambientalistas pesquisadores que foram contratados pelo Ministério. Olha que interessante, não são inclusive nem pesquisadores livres, foram contratados e elaboraram essas pesquisas. Todo o corpo de pesquisadores no Brasil e pesquisadores de alto gabarito são contrários a essa ação exatamente por pouco conhecimento, pela rasura desses trabalhos científicos que estão subsidiando o Ministério do Meio Ambiente. E aí era essa pergunta exata que eu ia te fazer. Por que a tilápia foi incluída nessa lista? Bom, essa é uma pergunta para a ministra Marina, né? E perguntar para ela também por que incluiu o eucalipto. O eucalipto hoje é a planta vegetal mais sustentável do Brasil, porque capta carbono, gera energia e é a principal fonte de madeira no Brasil. Se suspender, o que nós temos que fazer? Entrar nas reservas indígenas, nos parques, para coletar madeira, para cortar madeira. E o que vai substituir, então, o carvão nas empresas como geração de energia? Combustível fóssil. Então, é uma pergunta realmente que eu também gostaria que a ministra respondesse. Bom, vale ressaltar aí, né, como o senhor disse, o eucalipto está nessa proposta, assim como o pinus, um tipo de camarão e também alguns tipos de braquiária que são usadas em pastagens de gado, enfim, aqui pelo Brasil. Essa lista, ela já está fechada ou tem ainda uma votação, uma determinação? Como é que está? Bom, a lista foi apresentada a nós no dia 3 de outubro. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, esse trabalho está sendo feito desde 2009 e nos deram 40 dias para contra-argumentar. A lista está pronta e vai ser votada no dia 10 de dezembro. Então, já houve uma convocação do Conabio, uma convocação oficial, somente para votar a lista. Por isso que nós estamos trabalhando junto aos principais entidades do setor do agronegócio, e principalmente políticos, né, congressistas, governadores, para que façam uma ação e não tenhamos a votação. Ou seja, a ação tem que ser feita agora, antes da homologação da reunião do dia 10 de dezembro.
O senhor acredita que isso, então, pode ser com força, pode ser revertido? Essa lista pode sofrer alterações ou até mesmo ser inviabilizada? Olha, essa é uma ideia tão absurda, tão insana, que eu não quero, em momento nenhum, acredito que vai ter a inclusão de tilápia, de tambaqui, de braquiária brisanta, porque, digamos, são apenas algumas braquiárias, mas mais de 90% da braquiária no Brasil é brisanta, e é exatamente esse que está sendo proibido. De camarão, de pinos, eucalipto, manga, jaca. Eu espero um pouco de sanidade, não é nem questão técnica, tá? Eu gostaria que houvesse, eu acho que vai ter sim, questões de sanidade dos profissionais com relação a isso. O senhor falou, né, o senhor deu o exemplo do tambaqui, dizendo que se não estiver na região de origem, digamos assim, ele também pode ser considerado, né? Poderia ser considerado. Pode não, está como invasora. Está sendo considerado. A tilápia, ela seria de alguma, estaria liberada, digamos assim, em alguma região específica ou em todo o território nacional? Em todo o território nacional. Tá, porque ela não seria nativa, né, daqui, teria invadido todo o território. Se nós formos considerar isso, primeiro que 99% dos técnicos no Ministério do Meio Ambiente são invasores, todos descendentes europeus, tá? Na sequência, nós temos milho, soja. A única coisa que a gente come que é daqui chama-se mandioca. Todo o resto é exótico. Então, assim, por isso que é insano essa medida. Já havia algum indício de que isso poderia acontecer ou não? Não, já havia sim. Essa tentativa ela já está desde 2009. Isso o que aconteceu agora é que eles encontraram um ambiente no governo para promulgar a lista. A lista a gente já discute isso, escuta isso há muito tempo, mas é tão absurdo que ninguém levou isso a sério. Agora o governo abraçou para si. E aí o mais impactante é que, tipo assim, nós estamos à porta de uma COP30, né? E as nossas cabeças serão um grande prêmio que o Brasil vai mostrar ao mundo como, olha, nós acabamos com as exóticas invasoras do Brasil. E uma delas é a que o Brasil é um dos maiores produtores, né? E aí, Francisco, eu queria que a gente conversasse um pouco também, porque isso acontece no momento de um tarifaço norte-americano, a gente já vem falando sobre isso há um tempo, mas o pescado brasileiro também está aí nessa mira, né? Também foi taxado. Como é que está desenrolando isso? Bom, esse dos males o menor, né? Nós estamos taxados, no mês de setembro nós exportamos 50%, o que significa que a indústria nossa está bancando a tarifa, esperando que o governo faça a negociação com o governo dos Estados Unidos. Enquanto isso, estamos colocando o excedente no mercado interno, estamos fazendo isso com bons resultados, tanto é que nas últimas 6 semanas nós tivemos aumento de preços pago ao produtor. Há um custo, é lógico, para vender mais tem que dar desconto. E aí esse prejuízo vai para as empresas, mas nós estamos fazendo a nossa parte, literalmente, e esperando que o governo faça a sua parte. Porque essa questão do tarifaço é uma questão política, não é técnico. Todo mundo dos Estados Unidos, nossos parceiros, falou, não temos o que fazer. Trump conversar com Lula. Então, assim, estamos de mão atadas. E aí a gente fica esperando. Então, continuamos exportando, estamos bancando, estamos exportando no prejuízo, acreditando que haja uma negociação até o final do ano, porque também não dá para ficar eternamente vendendo, tendo prejuízo. E além do mercado norte-americano, para onde mais vai o peixe brasileiro? E aí, além da tilápia, o que mais de pescado o Brasil exporta? Bom, a PeixeBR trabalha especificamente com os produtos da piscicultura, né? E aí, no caso, a tilápia corresponde a 98% das exportações. A diferença é tambaqui e curibatá, também originário de cultivo, né? Esse produto, praticamente 90% vai para os Estados Unidos e para o Canadá. Nesse momento, nós aumentamos as exportações para o Canadá, mas nem de perto, né, consegue absorver o mercado americano, que é o maior importador do mundo. Para os outros países, nós não temos competitividade para exportar. Haja vista que tem procedimentos que são feitos na China e no Vietnã, os maiores exportadores,
que são proibidos aqui no Ministério da Agricultura. Então, a gente não está aqui mesmo, no Rio Grande do Sul, todos os países importam filé de tilápia da China e não importam do Brasil, porque o nosso produto é só filé, não tem aditivos, por enquanto ainda, né? E em função disso, nosso preço é um produto mais alto, é um produto premium, e eles acabam comprando um produto de qualidade inferior da China. Até recentemente, uma feira, semana passada, nós estávamos conversando com o embaixador do Chile, que nós somos o terceiro maior cliente deles, e eles não compram tilápia da gente, compram da China. Então, nós exportamos mesmo para os Estados Unidos, não porque nós, como se diz assim, não queiramos, é que os nossos protocolos dentro dos frigoríficos não nos permite fazer determinados procedimentos, como injetar água dentro do filé e uma série de outros que a China e o Vietnã fazem. É isso, Francisco, eu agradeço muito a sua participação e ficamos aqui também na expectativa, tanto para a resolução do tarifaço, que a gente já está nessa expectativa já há algum tempo, mas também por conta dessa determinação, dessa lista, para a gente acompanhar aí os futuros da tilapicultura, é isso, né? Tilapicultura aqui no Brasil. Eu que agradeço, olha, e espero rapidinho voltar aqui para dar boas notícias. É isso, obrigada e um ótimo dia. E assim, o Record News Rural de hoje vai terminando. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, um ótimo dia e até a próxima.